Olá pessoal, Felipe Castelo Branco aqui de novo, mais um vídeo. Hoje mais uma convidada, a Mariana Pires, a farmacêutica Mariana Pires, das antigaças. Fico até meio assim, porque conheço a Mari desde menina. Desde 7 anos. Pois é, desde menininha estou me sentindo um velho. Agora a Mariana aí, farmacêutica, está anos e anos e anos em Dáquila, né? Então, como ela não é, tem esse background, não é farmacêutica e tal, pesquisadora nossa de Dáquila há vários anos, uma das precursoras do MDPL, não é? Fizemos, né? A Mari até conseguiu achar uma foto do primeiro, vamos dizer assim, teste, né, Mari? De MDPL. Era um rascunho, né? O rascunho de MDPL no campinho de futebol pequenininho, atrás da casa do Urandir, do nosso presidente, na fazenda. Estava lá a Mariana, estava eu, estava o Rafa, criancinha na foto, o Gustavo Sim. Guerra, tinha um pessoalzinho ali, a Larissa estava, Kautzmann. Nada por acaso, a nossa juíza estava ali também. Pois é, a Adriana, né? A Adriana, futura juíza, né, dos jogos. Então, Sim. Começou ali tudo, né? Então, aproveitei com a Mariana também, é ativa, é do time de futebol feminino de Dáquila, participa, tem uma participação muito intensa nessa parte. Falei, Mariana, vamos fazer então um vídeo, vamos explicar para o pessoal, vamos tentar passar para o pessoal as informações que nós temos. Até conversando há pouco aqui, antes de começar o vídeo, não é, ela falando, poxa, é bom a gente ter essa experiência para poder explicar, porque Dáquila é o inverso, não é, Mari? Fala aí. Isso Exatamente. Que a gente falou. Eu acho importante isso. Sim, não só para o MDPL, mas todos os nossos treinamentos em Dáquila são assim, né? A gente recebe uma orientação e, assim, a gente vai e executa, né? Na melhor condição possível, no menor tempo possível, vai lá e faz. E muitas vezes a gente não sabe o porquê daquilo, né? Muitas vezes até mesmo para a gente não sabotar a experiência que a gente precisa passar. Não né? Criar expectativa, né, Mari? Exatamente. E aí o MDPL foi isso, né? Assim, eu lembro, assim, não lembro o que eu estava fazendo, na verdade, né, nesse dia na fazenda, porque provavelmente isso foi fora, atividade de campo, né? E aí a gente estava ali naquela brincadeira, e eu não sei nem se a gente pode chamar aquilo de campo, viu, Felipe? Porque era um gramado, assim, dos piores, não tinha goleira, não tinha nada, né? Assim, mas foi muito legal e foi marcante, assim, né? Quando eu parei para pensar no MDPL, falar sobre o MDPL, eu falei, gente, aquele dia... E aí foi ali, né, onde tudo começou. E achou ainda a foto, gente, que eu tinha até me esquecido dessa fotografia. Muito Sim. legal. Vou colocar aqui para vocês, vou dar uma ilustrada, né, de tudo que a gente vai falar. Né? Vocês sabem que a gente faz sempre essas conversas gravadas, depois tem edição e eu sempre vou ilustrando, né, para vocês acompanharem visualmente até para entender um pouco. Não é não? Então vamos lá, Mari. Não vamos começar como? Como você quer começar? Olha, na verdade, a gente pode começar hoje pela parte teórica, né? Porque a gente já passou pela experiência, já são mais de 10 anos, né? Então, hoje eu posso falar da parte teórica e depois contar um pouco da história de como foi a experiência. Porque, na verdade, em Dáquila, a gente passa pela experiência para depois vir a teoria, né? Exatamente. Como já tem aí mais de 10 anos, então a gente já tem um pouquinho aí de pecinha para a gente juntar e falar um pouquinho sobre a parte técnica, né? A tecnologia que é o MDPL, né? Exatamente. Um presente dos nossos parceiros. Muito importante, faz parte, é uma parte muito importante do nosso treinamento. Exatamente. Então, quando a gente fala aí de MDPL, a gente está falando de 13 fundamentos da natureza, né? Que é o magnetismo, densidade e pressão, bem conhecidos pela ciência, e a luz, né? Como onda e como partícula. Então, essa é uma tecnologia que chega para nós através de partículas fotônicas, assim como também eu já vou aproveitar que a gente está falando de fundamentos da natureza e falar sobre outros 3, que é a onda moduladora positiva, negativa e neutra, que, como fundamentos da natureza, estão relacionadas também com o MDPL, né? Intimamente. Exatamente, exatamente. Então, esses fundamentos, né, que a gente fala aí como MDPL, né, esse conjunto de forças, de fundamentos, eles são capazes de nos trabalhar tanto fisicamente, intelectualmente
e também mexem nos porões da nossa consciência, né? Para quê? Para nos transformar em super-humanos. A gente está aí nessa caminhada para isso. E como ele potencializa tudo em nós, a gente tem que aproveitar, inclusive, a nossa capacidade humana de pensar, de raciocinar, e aproveitar para termos sempre pensamentos focados, direcionados e, o mais importante, positivos, né? Que é uma coisa que é difícil hoje em dia, né? Todo mundo está sempre ali, pega pelo lado negativo, e a gente tem que focar no positivo no dia a dia, e principalmente sob a atuação, né, do MDPL, que é onde está tudo ali potencializado, né? Exatamente. Então, a gente tem ali alterações, né, no nosso campo eletromagnético, e isso traz alterações, né, em todo o nosso corpo. E aí eu vou explicar um pouquinho, né, sobre isso. Mas antes, eu gostaria de falar que o MDPL, ele foi aproveitado por várias civilizações no passado, através de hoje a gente sabe que é uma tecnologia, que é a Lua. Né? Exatamente. Então, a gente sabe que esses povos, né, tinham jogos ou às vezes rituais que eles faziam sob a luz da lua. Então, a sabedoria antiga aí, né, nessa questão de aproveitar a natureza, a suposta natureza, né? Exatamente. E fazendo também um link, né, dessa questão da lua com a luz, com o MDPL, a gente fala que quando as mulheres vão ter os filhos, né, a gente fala, ela vai dar a luz. A luz. Né? Que está ligado também à questão das ondas moduladoras, né, positiva, negativa e neutra, que são a energia de criação. Então, está tudo relacionado, né? Exatamente. O MDPL hoje, então, é um MDPL 2.0, vamos dizer, uma tecnologia Exato. Dos nossos parceiros, não é, que é utilizada através do biosatélite. Exatamente, que vai estar disponível aí para a gente até 2050, e que hoje é uma grande vantagem, porque a gente pode fazer uso dessa tecnologia em qualquer hora do dia, né? Não é só à noite, quando a gente tem aí o banho de luz da lua, né? Exatamente. Então, é isso que acontece quando a gente está lá nos nossos jogos de futebol, né? Nosso joguinho de futebol não é joguinho de futebol, né, Felipe? É ali aquele monte de tecnologia envolvida, né? Exatamente. Esse biosatélite, gente, é vamos dizer, um satélite das 49 raças, muito grande, que inclusive está a mais ou menos 23 graus de elevação, numa determinada direção, não é? E ele emana essa luz, não é? E altera no perímetro onde ele é, vamos dizer, marcado para ser focada essa luz, ele altera o MDPL, o magnetismo, a densidade, a pressão e a luz, do perímetro onde foi combinado para ter o MDPL. Em Dáquila, todos os dias, não é? É direto, praticamente, o MDPL. Mas o MDPL, nos outros pontos onde existem associados, não é? Existem praças, em parques, aqui em Campo Grande, por exemplo, no Parque dos Poderes, né? Tem outras praças, tem naquela orla morena, né? Existem os dias todos, e depois até a gente pode botar até uma tabela, de repente, para o pessoal ver. Não é? Tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem várias cidades, Porto Alegre, várias cidades do Brasil e do mundo, gente. Várias cidades de Portugal, várias cidades dos Estados Unidos, tem em Los Angeles, tem em Miami, tem no Alabama, em Huntsville, tem em Nova York, no Central Park, aos domingos, é o MDPL em Nova York, todos por causa dos nossos núcleos, dos nossos associados espalhados pelo mundo. Na França tem, na Espanha, Madrid, Barcelona, Elche, tem em inúmeros lugares, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, está espalhado isso daí, gente. São milhares de pessoas que se beneficiam dessa tecnologia. Exatamente, é a vantagem da gente ter ele hoje através do biosatélite, né? Que a gente pode direcionar ele seletivamente para determinados momentos, determinados locais. Então, isso aí é maravilhoso para a gente, inclusive nas transmissões também, né? Quando a gente
está tendo atividades que a TVCH faz as transmissões, a gente também absorve o MDPL. Quando a gente está fazendo os nossos treinamentos também, existe inclusive o MDPL seletivo, que organiza, né, as nossas ondas cerebrais, então isso também facilita ali o processo de aprendizado. Então, assim, às vezes a gente está fazendo uma palestra, um treinamento, estudos, alguma coisa assim, existe esse MDPL também para trabalhar a parte intelectual. Então, né? Mari, assim, só para... Aqui tem muita gente que é leiga, não entende Sim. direito. Então, assim, nas transmissões, a TVCH é uma TV dentro do ecossistema Dáquila que faz as transmissões dos nossos jogos de futebol na fazenda, não é, durante os nossos encontros de treinamento. E durante a filmagem, não é, eles transmitem no YouTube, nos canais deles do YouTube, a gente pode no deixar Facebook, os canais deles, né? Isso, a gente vai deixar aqui na descrição os canais todos da TVCH. Quando eles fazem a transmissão dos jogos de futebol em Dáquila, as pessoas recebem esta frequência através vamos dizer, da internet, não é? Não é isso? É onda eletromagnética, percentual. né? A Exatamente. gente trabalha com luz, então é alguma coisa que pode ser transmitida, assim. É claro que é um percentual um pouco menor, né? Hoje a gente está em 510% de MDPL quando a gente está ali em campo, né? Mas, e aí quando tem, acho que esses locais, né, como praças, agendados, tudo parece Sim. que são 300%. 300%, isso aí. A transmissão da TV é um pouquinho menor também, não é os 510. Mas é sempre bom, né? Claro, claro. Imagina, pega uma pipoca, né? Senta, come uma pipoquinha assistindo, vai absorvendo isso daí, gente. Exatamente. Inclusive, esse é um dos objetivos do MDPL, né? Que é trazer alegria para as pessoas, é unir as pessoas, né? Quando você pode... A gente tem histórias de pessoas, né, próximas que falam, vocês vão jogar, não sei o quê, eu estava aqui assistindo, estava com os amigos. Então, assim, é um momento positivo, né, para as pessoas. Inclusive, os nossos amigos, parceiros já falaram que a gente já salvou muitas vidas por esse motivo, né? Porque as pessoas estavam ali numa frequência positiva, na maior frequência do universo, que é a alegria. Então, muitas vidas são salvas dessa forma, né? Quando a gente está fazendo algo positivo. E os benefícios, assim, não é, de você absorver, não é, no seu corpo, seu processo bioquímico todo, sua imunidade, sua atividade cerebral, não é? E melhora tudo isso daí, não é? É uma ferramenta muito importante de treinamento nosso. Então, pessoal, estou aqui com meu caro amigo Otávio, estamos aqui na sede Dáquila, durante o MDPL. Você já faz o MDPL, Otávio, há vários anos. E aí, o que você sentiu? Tem uma coisa que é perceptível 100% das vezes para mim. Se eu estou na academia, na minha casa, malhando com um certo peso, eu posso vir para cá, passar 20 dias aqui fazendo MDPL, ou seja, sem pegar peso nenhum durante esses 20 dias, mas só jogando futebol, que quando eu volto, o meu corpo está mais resistente e consigo inclusive aumentar os pesos. Ou seja, trabalhar a musculatura aqui, trabalha os seus tecidos de uma maneira, a sua estrutura, que quando você volta, você está mais resistente do que quando você chegou. E isso é muito perceptível. Esse é o MDPL físico, que tem o MDPL... seletivo. Seletivo, que trabalha a nossa atividade cerebral. Isso, que equalizando as ondas cerebrais, vai mexer com o nosso entendimento, né? Então as suas funções cognitivas ficam mais aceleradas, sua percepção das coisas também, que até no jogo você vai ter isso. Tem a parte que trabalha física, mas a sua percepção de raciocínio durante o jogo. Isso é uma das razões que tem muita gente que pergunta, mas tem que jogar futebol? Não é que o futebol, não é? Explica aí. Não é que precisa jogar futebol. Quem está aqui na arquibancada também está sendo trabalhado. E vocês em casa, que assistem. Vocês em casa também. Mas quando você está suando, quanto mais você transpira, mais você se esforça, o seu esforço multiplica os benefícios que você já está recebendo. Exatamente. Isso aí, pessoal. O MDPL é uma tecnologia maravilhosa dos nossos parceiros. No MDPL é magnetismo, densidade, pressão e luz, que chega através de uma luz emanada pelo famoso biosatélite dos nossos parceiros, e é muito fantástico. E vocês em casa, aumentou o percentual, né, de quem está assistindo? Aumentou para todos. Eu sei que aqui agora está 510, eu não sei qual que está o de casa. Sim. Mas aumentou para todos e depois vai ser passado nas cidades também, com o MDPL das cidades que já tem. Isso aí, pessoal. Vamos lá, MDPL.
Exatamente. Eu posso até explicar um pouquinho, assim, entrar um pouco na parte um pouquinho mais técnica, mas eu vou tentar usar uma linguagem simples para que a gente consiga tentar visualizar mais ou menos como acontece, né? O MDPL, ele faz como se fosse uma faxina no nosso organismo, né, para tirar as toxinas de alimentação, de produtos químicos, de N coisas que a gente sabe que tem por aí, né? Ajusta o nosso biorritmo, né, ajustando a parte hormonal, interfere na questão do salto elétrico das células, da carga elétrica celular. Extremamente importante isso. E de uma organela preciosíssima, que é as mitocôndrias, né? Hoje a gente sabe, já tem muitos estudos aí falando sobre ela. Então, assim, a gente não precisa aprofundar exatamente na fisiologia e na bioquímica, né, humana, apesar de eu ser apaixonado por isso, porque quando a gente pensa, assim, na criação, né, como que foi criado um ser humano com tanta complexidade, com tanta perfeição, assim, né, que até hoje, com toda a tecnologia e ciência que a gente não entende 100%, nem não conhece 100% do nosso corpo. Está longe ainda, né, Mari? Está longe, está longe. Mas, assim, o nosso corpo, ele funciona através de mensagens. Então, as mensagens, elas precisam passar de célula para célula, para outra célula, para outra célula. Então, essa mensagem, esse impulso nervoso, ele vem tanto de neurônio para neurônio, que são células do sistema nervoso, como dos neurônios para, por exemplo, uma célula muscular, né? Tipo assim, eu vou erguer o meu braço. Para eu erguer o meu braço, vai vir um comando do meu cérebro, né, da parte nervosa até a parte muscular, para eu fazer a contração e levantar o meu braço. Uhum. Né? Isso é algo bem complexo, envolve muitas reações, muitas moléculas, inclusive, assim, aí são íons, né, que são átomos com cargas positivas ou negativas, né, é questão de carga elétrica mesmo, falando em prótons e elétrons. Sim. E também de moléculas com cargas. Então, por exemplo, quando você tem um neurônio, quando vai ter uma transmissão de mensagem ali, o impulso nervoso, acontece uma troca de íons na superfície, na membrana ali do neurônio. Então, existe uma carga interna e uma carga externa. Então, acontece uma polarização da membrana, despolarização, polarização, despolarização, e assim o impulso vai viajando entre as células e entre os neurônios, né, através de íons e também de neurotransmissores. A gente já ouviu falar muito aí de serotonina, dopamina, sim. né? E então, cada um dessas moléculas tem uma função ou de excitar o tecido ou de inibir o tecido, a célula seguinte, né? Então, o nosso funcionamento é mais ou menos isso. E nos outros tipos de célula, né, todos eles, na verdade, a gente tem um potencial na célula. Então, existe uma carga, sempre vai existir uma carga positiva e negativa, né? Uma dentro e uma fora, mas existe uma diferença de potencial, na verdade, entre os dois espaços, né? Digamos assim. E isso é conferido pelos íons e pela diferença de elétrons. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala no MDPL, fala em luz, a gente está falando de onda eletromagnética e a gente está falando em fornecer, por exemplo, uma energia para um salto elétrico. Então, por que a gente fala em carga elétrica celular? Por isso, porque existe, né, o fornecimento de energia de alguma forma, né, através de alguma coisa, que no caso é o magnetismo, densidade, pressão e luz, é esse conjunto de forças, de fundamentos da natureza, para poder fazer essas alterações a nível molecular, ali, a nível celular, entendeu? Então, na mitocôndria, especificamente, né, quando a gente vai falar da mitocôndria em si, ela é uma organela, assim, maravilhosa, preciosíssima, né? E é o nosso centro de energia, não é? É o que produz a nossa energia, não é? Exatamente, é isso que eu ia falar, assim. A produção de energia é feita pelas mitocôndrias, né? Através do processo de respiração celular, onde é um processo que ocorre em 3 etapas, né? Não vou explicar elas, porque são detalhadas demais, mas o que acontece é transferência de elétrons de uma molécula para outra, até que no final da reação a gente tem o ATP, que é o que a gente chama de energia, produz a nossa energia em forma de ATP, e os elétrons, eles passam ali de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, até se tornar água. Por quê? Porque o que a mitocôndria faz? Ela diminui a oxidação do corpo.
Então, no final, ela vai tentar transformar em algo que seja neutro, digamos assim, em termos de cargas, que é a água, né? Isso é uma das coisas. Ela também regula a nossa produção de calor e ela também nos deixa uma herança genética, né? A gente tem aí o DNA mitocondrial. DNA mitocondrial, isso aí. Exatamente. E que a gente hoje já sabe, né? A gente já tinha tido essa informação, mas a ciência também tem falado sobre isso hoje, que é um DNA que é uma herança materna, que a gente tem, todo mundo tem isso de uma herança materna, e que isso se converge numa única mulher, num único DNA original, né, da criação, como se fosse uma mãe do rebanho, digamos assim, entendeu? Então, assim, a mitocôndria está envolvida nessa questão do reparo celular. Por quê? Porque ela está envolvida em reduzir a oxidação do corpo, né? Assim como também ela acaba estando envolvida no processo de apoptose celular. O que é isso? Da morte celular. Então, por que a gente precisa cuidar tão bem da mitocôndria, né? Porque ela está relacionada a nos manter com saúde e evitar a nossa morte, né? Assim, de uma maneira geral, digamos assim, né? Porque a mitocôndria, ela tá ali preparada para os estresse celular e dano no DNA. Então, existem codificações no DNA mitocondrial e no DNA do núcleo que se conversam, e aí, quando o núcleo da célula vê que tem algum dano no DNA, o que vai acontecer? Ele vai falar, ô mitocôndria, produz as coisas aí que a gente está precisando reparar o negócio aqui, não tá bom não, entendeu? E aí, inclusive, a gente fala, né, os nossos amigos já falaram que a gente teve até uma alteração naquela proteína P53, que está relacionada com isso. Ela está relacionada assim, opa, tá errado, vamos liberar aqui, vamos tentar corrigir a bagunça, e quando não dá certo, quando essa proteína falha, ela induz a apoptose, que é a morte celular. Então, assim, tá tudo muito relacionado, sabe? Assim, se a gente vai pegar mesmo todo o processo, a gente vê ali toda a relação, né? Então, por isso é importante a gente se manter, cuidar da nossa alimentação, né? Cuidar de aminoácidos, vitaminas e sais minerais. Porque o nosso corpo todo precisa disso, a célula precisa disso como um todo, né? E para a gente ajudar o nosso mecanismo, a gente tem esse mecanismo de reparo, de prolongar a vida. Só que o que a gente faz? A gente não, né? O nosso sistema maravilhoso. Exatamente, é o sistema aí do caos nos induz a, não é, poluir o nosso corpo, toxina a rodo, toda essa cumilança aí maravilhosa, né, que mais faz mal. Tem que ter um equilíbrio, tudo que não é comida, né, na verdade. Comer tudo que não é comida. Produto alimentício, não dá nem para falar que é comida esse negócio. Então, assim, a gente está muito bem programado, né? O plano é maravilhoso, né, Felipe? Inclusive, atrapalha muito nos MDPLs, porque tem muita gente, mas eu faço MDPL, não sei o quê, e não tô sentindo tanta diferença, muito pouco. Mas aí você vê a alimentação da pessoa, toxina a rodo, está muito acima do peso, a carga elétrica celular não circula tanto, a absorção do MDPL durante a atividade ela é limitada. Sim. A absorção está intimamente ligado ao seu percentual de toxina, ao seu percentual de gordura corporal, até a sua, vamos dizer, o seu percentual de massa magra, de músculo. Sim, porque com no músculo salta rápido, não é? O salto elétrico celular é mais rápido, não é isso? Exatamente. Então você absorve menos. A gordura ela é isolante, né? Então, como é que você vai fazer, como é que você vai absorver uma coisa num material isolante, né? Digamos assim. Então, assim, não é para todo mundo também se descabelar, mas para pensar que a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa agir sobre isso, né? Porque não tem jeito, é um conjunto de coisas, né? Então, quando a gente fala aí de MDPL, a gente está falando no início do processo, na aceleração de prótons e elétrons, no início do nosso processo de prolongamento da vida, né? De estar num estado mais acelerado. Porra, tô aqui com o cracaço do MDPL, Lexon, grande, Rodrigo Castrup, tá de goleiro? Bora. Hoje tá agarrando Cantarelli de Dáquila.
Time A. Vira aqui, tá escuro. Time A ou B, não sei, da sublimação. E aí? Que vale a ser Tu joga direto? Jogamos, né? Vou revelar a idade. Cinquentão, meu conterrâneo aqui, contemporâneo. O que tu sente aí no MDPL? Dá um gás, né? Olha, dá um gás e vou te falar. Não parece que a gente tem a idade que tem quando a gente está dentro de campo ali, absorvendo essa tecnologia, sabe? Vale a pena experimentar, né? Quem tiver a oportunidade de vir aqui, jogar uma partidinha, hoje é 510. O MDPL hoje está fortíssimo, 510, gente. Vai ser a primeira experiência nesse padrão, né? Exatamente, nesse patamar, nesse valor. É uma métrica dos seres, que a gente não entende direito, mas está altíssima. E o Filipão aqui, o nosso amigo Felipe Castelo Branco, ele vai saber explicar direitinho para vocês essa tecnologia. Eu tô aqui concentrado pro jogo. Tá entrando agora, vai agarrar o Cantarelli, Rodrigo Cantarelli. Flamengo, né? Isso aí. Valeu. Inclusive, eu estava até vendo esses dias que quando a gente fala assim num processo transmutativo, né, de transformar uma coisa em outra, né? Tem estudos, estão fazendo estudos, eu esqueci agora qual a universidade, enfim, depois eu posso procurar o estudo até. Com átomos de ouro, então eles fizeram uma aceleração e depois uma colisão dos átomos de ouro para poder fazer a transmutação em outra matéria, entendeu? Sim. Então, assim, é quase que transformar luz em matéria, né? E aí o processo que a gente quer é justamente o contrário, é ficar mais acelerado. Então, se é possível, se a ciência hoje está fazendo isso, reproduzindo isso, a gente consegue fazer o processo inverso, né? Transformar a matéria... Principalmente com a ajuda dos nossos parceiros, cuja tecnologia está há bilhões de anos, bilhões, com B, gente, na nossa frente, né? Então, mas nada é um passe de varinha mágica. Isso eu gosto de frisar aqui no canal, né? As pessoas acham que os seres têm uma tecnologia monstruosa, tudo é um passe mágico. Não é, gente. Não é. O nosso corpo não aguenta. Não adianta botar o MDPL a 1000%, vamos dizer, para acelerar, se os nossos corpos não acompanham. Não é isso, Mari? Não aguenta. Exatamente. Tanto, assim, todo o processo em Dáquila a gente vê claramente isso, né? Assim, tanto como informação, a gente recebe as informações como pecinhas de quebra-cabeça, porque a gente não, assim, a gente precisa receber aquela informação que a gente é capaz de entender. Assim como o MDPL também. Como que eles vão dar uma tecnologia que o nosso corpo não aguenta? Exatamente. Então, assim, né, aos poucos, é uma caminhada aí de quanto tempo já que a gente tem Dáquila, assim, não, né, falando de tecnologias em geral. Desde 97, tem quase 30 anos. Pois exatamente. Né? E tanto é que esse rascunho que a Mari falou de MDPL no começo foi o quê? Uma calibrada que os seres estavam fazendo, né? Porque ali tinham pessoas de várias idades, né? Inclusive o Rafa, pequeno. Exatamente. O filho devia ter o quê? 4 anos de idade, não sei, por aí. Muito, né? E o que acontece? Foi uma calibrada que eles estavam dando, né? Fomos cobaias, não é? Alguns de nós já foi cobaia para esse tipo de calibragem, justamente porque o nosso corpo não aguenta, não é? Tem essas limitações todas, devido ao nosso estilo de vida, o estilo aí desse sistema caótico, mas não é? É o que tem, não é? Tem que trabalhar com o que tem. Exatamente. E é isso, né? Assim, a gente lida com a energia, né? Então as coisas mudam também. Então a gente precisa ir passando pelos processos para eles irem sendo adaptados e reorganizados, né? Enfim, é assim que acontece em Dáquila, né? E, inclusive, eu estava vendo, buscando, né, quanto a gente estava no MDPL ali, porque, na verdade, essa foto que eu te mandei, essa do início lá, foi antes de 2011. Foi. Porque em 2011 a gente teve realmente o primeiro MDPL já com formato assim de time, de estar numa atividade de campo, né, de envolver vários associados. Inclusive esse dia, Felipe, foi em Mateus Leme, né, numa atividade de campo em Minas Gerais. Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. Terra da Mari, mineirinha. Minha terra maravilhosa, um pouco de saudade. Então, aí a gente tinha, no espaço, né, que a gente faz a atividade de campo lá, tem os campos que ficam, de futebol, que ficam, assim, à frente do espaço, e tinha um lá pro fundo, lá pega uma trilha e sai nesse outro campo lá. E aí,
a gente foi chamando, acho que também foi ali um primeiro experimento, porque no primeiro dia falaram assim, ó, vamos chamar fulano, 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 e não chamaram todas as pessoas ali para jogar, sabe? Uhum. Aí no segundo dia, no último, já tinha aquela turma enorme, que inclusive eu vou te mandar fotos também, para você colocar aí do nosso Beleza, primeiro vamos botar MDPL aqui mesmo, né? para ilustrar. Isso. E uma curiosidade que eu fiquei pensando, né, principalmente depois do que aconteceu na última atividade, agora da penúltima, né, de julho, que eu vou falar aqui um pouquinho depois, é que desde esse primeiro MDPL, o nosso orientador MOR, né, nosso presidente, ele mexeu muito com as nossas emoções, né, isso é algo que está sempre intimamente relacionado a tudo que acontece no MDPL. E nesse primeiro jogo, a gente separou ali os times, não tinha colete, não tinha nada. Eu não sei nem como é que a gente se identificou ali, como é que foi aquela confusão, aquela né? pelada, né? Bagunçona, né? No várzea mesmo, entendeu? E aí ele combinou com 3 pessoas. Eu lembro o nome, as outras 2 eu já não me lembro mais. E ele combinou com elas, sem ninguém saber, para elas avacalharem o negócio, entendeu? Para puxar a camisa, jogar a bola para fora, dar empurrão, para tentar estressar e irritar ao máximo as pessoas, sabe? Aí no primeiro dia a gente viu aquilo ali e falou, gente, não é possível, né? O que tá acontecendo com essas pessoas, né? Beleza. Aí no segundo dia, aí foi pior, assim, foi só piorando o negócio, sabe? Aí no final é que ele falou que tinha sido de propósito, que era para mexer com as emoções, e a gente sabe, né, aí que a importância também das emoções, né, o nosso combustível para produzir as coisas, para gerar as frequências necessárias, para atingir o patamar necessário, né, no momento daquilo que a gente está trabalhando ali na atividade, enfim, né. E aí foi isso, assim, essa primeira atividade, né, com esse jogo, ele continua acontecendo em atividades de campo, né, já contando aí a história, né, de como começou o nosso MDPL, e a gente não sabia que se tratava de MDPL, né, no início a gente até, quando a gente soube que tinha tecnologia envolvida e tudo, no início a gente inclusive chamava de MDP, depois que veio a explicação, né, como vem ele tudo, a conta-gota, né, veio a explicação do MDPL, né, e aí foi tomando forma, o negócio foi tomando forma e foi acontecendo as atividades, até que um dos nossos amigos aí, muito criativo, desafiou o Charles, né, que é um dos orientadores também, e o nosso orientador Moro, o Randi, a fazerem um duelo. Um duelo ali entre só os dois no campo, de cada um de cada lado, mais 2 goleiros. Eles poderiam escolher um goleiro. E isso aconteceu onde? Em Matheus Leme de novo. Isso já foi em 2015. Olha o tempo que passou, né? E aí eu lembro que ali eu já estava passando por um treinamento mais intenso, mais junto com a coordenação, também, né, trabalhando um pouco junto com a coordenação. E aí eu não lembro exatamente como é que veio essa solicitação, mas assim, ó, tem que organizar o MDPL, né? Tinha uma pessoa organizando a cerimônia, o negócio todo lá para ficar legal, e tem que fazer as regras de jogo. Aí eu falei, nossa senhora, e agora, né? Assim, eu sempre fui amante do esporte, eu adoro esporte, então eu estava enfiada em tudo que é jogo que tinha no colégio, né? Eu lutei muitos anos, enfim. Eu falei, bom, dá um jeito desse trem, né? Vamos ter que resolver aqui. Orientação é orientação, né, Felipe? Deu pra Exatamente. seguir, né? Mas aí era bom também você explicar o porquê disso tudo, né? O interessante do porquê mudar as regras, porquê, né, da emoção lá no primeiro jogo, o nosso presidente ter pedido, puxa a camisa, fazer essas programações, o porquê do futebol, acho para o pessoal entender, assim, mais ou menos, todas essas... Porque mudaram-se várias regras. Futebol com 2 bolas, futebol de casais dando mão, não podia soltar a mão. Ou seja, tem, assim, é um futebol clássico, como a gente conhece, mas também foi alteradas as regras e não é importante a gente entender mais ou menos, né? Sim, aí foi exatamente ali nesse duelo que a gente começou a ter que pensar sobre isso, porque a gente tinha que fazer algo diferente, tinha um propósito, né, de coisas, de histórias que já aconteceram e para a gente trazer essa frequência de novo, né, que está envolvida a questão dos reinos, eu não sei se você já, né, já deu uma pincelada. Os reinos eram 7 reinos que existiam no período antediluviano. Do último dilúvio aconteceram inúmeros dilúvios. O último dilúvio, conhecido como dilúvio de
Noé, né, da Arca, né? Antes do dilúvio existiam 7 reinos que eram ligados às 49 raças, e é uma história um pouco comprida, eu já dei uma pincelada aqui em algumas situações, mas assim, a gente está sempre tentando resgatar esses conhecimentos, essas tecnologias antiquíssimas, não é? Para justamente introduzir de novo esse conhecimento perdido, com a ajuda dos nossos parceiros das 49 raças, que foram aqueles que ensinaram lá atrás isso aí. Então, eles estão mais ou menos ajudando a trazer de volta esse conhecimento. Exatamente. O MDPL ele começou internamente, né? Esse processo que eu estou contando foi internamente, mas já aí, né, falando do passado, né, entender a história, como ela aconteceu, para poder, né, entender o futuro também. A gente a gente começou a saber um pouquinho da história, do porquê do MDPL, por que a gente ia precisar disso. E aí eles falavam assim, através do MDPL que vocês vão passar conhecimento para a população, e a gente ficava, e aí, né, como assim? Mas a gente vai fazendo, né, Felipe? A gente vai fazendo até entender. Hoje eu consigo entender e visualizar tudo isso que eles disseram lá atrás. Porque aí ali eles falaram assim, olha, vocês vão ter que passar conhecimento para a população, vai ser onde vocês vão conseguir passar questão de prosperidade, de benefícios, de alimentos enriquecidos. Então a gente ficou, beleza, vamos ver como é que isso aí vai se desenrolar, né? E aí a gente teve, inclusive, isso. Aí foi a hora que eu falei, nossa, tem que organizar esse negócio. Aí tinha que ter um trio de arbitragem, né? Com regras diferenciadas, não podiam ter as regras do futebol tirando a gente da zona de conforto, né? Forçar a gente a usar o raciocínio, quebrando vamos dizer, Exatamente. Então, assim, é um molde diferente. É um futebol, por que o futebol, né? Podia ser qualquer outra coisa, realmente poderia. Mas o futebol é um esporte universal. Isso. Qualquer país, qualquer mini cidadezinha, vilarejo que você for no mundo, se você falar futebol, todo mundo vai entender. Então é uma linguagem universal, né? Todo mundo assim, joga, não é? Todo mundo conhece, todo mundo gosta. Exatamente. Então assim, começou por aí. Então eu virei, né, para uma outra pessoa, uma outra menina que estava ali no treinamento junto, né? E aí eu falei assim, e aí, como é que nós vamos fazer? Vamos ver esse negócio dessas regras aí, né? Vamos ler como é que são as regras oficiais, porque nós vamos ter que adaptar. Imagina 2 pessoas em campo, né? Uma contra a outra, 2 goleiros. Não tem como. Como é que você vai jogar futebol num campo, né? É claro que a gente não joga futebol, não foi num campo tamanho 11 jogadores, mas foi um campo bem grande mesmo. Lá Matheus Leme, o campo é grande. E aí a gente teve que pensar. Aí eu falei assim, e a gente, claro, né? Sempre com o tempo, aí tivemos que falar, vamos baixar essas regras da CBF, vamos ler esse troço logo, e a gente ainda tinha que arrumar o trio de arbitragem. Aí a gente olhou e falou, e agora? Lascou, né? Não tem tempo, a gente acabou criando as regras ali, adaptando as regras, e aí a gente falou, bom, então vamos ser bandeirinha, né? Vamos ser o árbitro aí, auxiliar, porque, né, a gente pelo menos consegue dar uma ajuda. Tinha que ser 3 mulheres, tá? Tinha que ser 3 mulheres. Aí fala, mulher, não que mulher não entenda de futebol, mas é que assim, a gente não nasce com futebol na veia igual os meninos, né? Aí beleza. E aí falou, me ajuda. Eu acho que até facilita para as mulheres trazer essa nova visão do futebol, inventar regras novas, tirar o pessoal da zona de conforto. Porque os homens jogam desde criança, tem aquela coisa mais engessada, né? Precisava do olhar feminino para mudar isso tudo, né? Exatamente. As polaridades, né, Felipe? A gente sempre produz 100% das coisas quando a gente está em polaridades opostas, né? Então, ali teria um trio de arbitragem feminino e também os jogadores que eram 4 homens, né? Então, beleza, aí a gente ficou, né, a juíza, hoje, assim, ela sabe disso, né, ela quer me matar até hoje por causa disso, porque eu fui sugerir, eu falei assim, juíza, acho que pode ser a Adri, né, porque tem que ser alguém tranquilo, alguém responsável, alguém sério, neutro em relação às coisas, que consiga ali, né, ter firmeza, né, e que vai fazer aquilo ali de coração, porque veste a camisa de Dáquila. Então foi isso, né? Eu botei ela nessa cilada, obviamente que, né, o universo arranja as coisas porque nada é por acaso. Ela pita as partidas até hoje, hein? Até hoje ela pita as partidas. Ganhou compromisso, assim, ó, de anos. Ai, gente. Então, aí a gente criou essas regras, né? Tivemos ali o primeiro
o primeiro duelo, né? A gente chamou de, na época era chamado de duelo do Bilu. Uhum. E aí foi esses jogos em Matheus Leme. E aí, claro, né, no primeiro dia, assim, saiu Charles e Urandir arrasado, cada um para um lado, morto, né, morto mesmo, por poucos minutos, por quê? Um campo grande, uma pessoa sozinha e o MDPL ali, ó, amassando, né? Exatamente. O MDPL cria esse campo diferenciado que parece Sim. que você, se você pesa, sei lá, 80 quilos, parece que você pesa 300 quilos. Exatamente. A sua perna fica meio mole, parece que seu corpo está meio pesado. É justamente isso, não é, que causa, que provoca esses benefícios, não é? Colocando, não é, o nosso corpo, vamos dizer, no limite, não é? Eu acho que Exatamente. ajustando, não é, o nosso metabolismo, as nossas ondas cerebrais, os nossos canais cerebrais. Uhum. É como se fosse uma maneira de você no esporte, você lá, não é, com o teu coração batendo, puxando o teu, vamos dizer, o teu limite físico. O que acontece? Eles estão lá ajustando, é como se fosse uma luz inteligente, não é? Que faz Sim, isso. Exatamente. Você fica arrasado, gente, é impressionante. Fica. E eu posso te falar, assim, por experiência própria, né? Quando começou isso aí, assim, um pouco depois já, né, que eu fui realmente jogar, tendo a consciência do MDPL, que o percentual já estava um pouco mais alto, eu vou te falar que, assim, eu, nessa época que começou, eu tava, assim, no meu auge de condicionamento físico, tudo tava super bem. E aí, assim, os primeiros 10 minutos de jogo, você fica ali, assim, ó, sabe, dá até que ela escurece um pouco as vistas, assim, porque você é como se você estivesse meio sem ar ali, meio exaurido, assim, sabe? É um negócio impressionante o negócio. E aí, com o tempo você vai se acostumando, assim, sabe? E o corpo vai se adaptando isso também, né? E aí eu lembro da sensação, assim, do primeiro jogo, né? Da arbitragem. E aí foram 3 dias de jogo. No primeiro foi só eles, né? Sozinhos. E aí, como tava todo mundo morto, aí no dia seguinte, né? Deixaram a gente colocar mais pessoas de cada lado. Você lembra do percentual? Você lembra do percentual? 17%. Quanto? 17. Olha só, gente. 17% o primeiro jogo, 2 pessoas jogaram mortos, depois foi colocado mais pessoas, porque daí divide a carga do MDPL, não é? E hoje estamos a 500%. Olha, 510. Isso é evolução, 510%. Sim. Olha que loucura, olha que evolução. Sim. É impressionante. E quanto tempo, né, Felipe? Assim, a gente começou ali 17% em 2015. Né? A gente está em 2023. 8 anos, né? 8 exatamente. Anos. Porque é o período de adaptação e da gente ir ali absorvendo a tecnologia no nosso corpo e se acostumando, né? E eu lembro da sensação, assim, porque fui eu, né, uma das bandeirinhas, e eu lembro que, assim, eu tinha que fazer muita força, sabe, para manter ali a minha mente fixa no que estava acontecendo, assim, sabe? Uma questão visual e de absorção da informação mesmo, assim, sabe? De se movimentar. Gente, parecia que eu estava como se fosse uma gelatina, assim, sabe? Com aquela resistência para movimentar, dificuldade, às vezes, para enxergar ali, é como se tivesse meio nevoado a situação, sabe? Foi muito diferente. Eu me lembro também, quando eu comecei a jogar, eu não jogava muito, porque por causa do judô, eu tenho o joelho operado, eu não posso, não é? Tem que ter cuidado com o futebol. Mas eu sentia meu corpo muito pesado também, parecia que eu pesava 600 quilos, era uma loucura, um peso, e às vezes você sentia um pouco de confusão também, você olhava assim, você tentava, parecia que você estava meio bobão assim, é estranho, é muito esquisito, muito esquisito. E a parte física do MDPL eu fazia em caminhada, em coisa, não é? Porque eu tenho que ter cuidado com o futebol, inclusive, não é? Em algumas disputas de corpo a corpo com o nosso querido presidente, me arrancou já 2 unhas, pisando com aquela chuteirão. Ele é um assassino jogando. Ele é 2 unhas. Ele é bem joga duro. Então eu falei, vou acabar me arrebentando meu joelho. Bom, é melhor eu segurar, né? Joguei um pouco assim, quando era times mistos, que acontece muito, que com a mulherada, mais tranquilo, mas mesmo assim, para mim, não dá muito futebol, então eu faço outras atividades durante o MDPL. Sim. Mas o futebol é que é o recomendado, gente.
O recomendado é você se movimentar, né? Então, assim, a gente acaba concentrando todo mundo ali, né, em volta do campo, que hoje, inclusive, é maravilhoso o campo, né? Assim, a gente tem estrutura, tem tudo. A gente vai botar umas fotos aí do início para vocês verem como que era a situação, entendeu? Era um campo de era terra, na terra, gente. na Horrível. pedra, no que tivesse. Isso aí, era um cascalhão lá, eu lembro. Era. Inclusive era um antigo cascalhão, porque hoje tem um ponto de trabalho cascalhão, mas não é o original. O original cascalhão, onde é o campo de futebol. Exatamente. Então hoje é bom demais, né? Tem arquibancada. Inclusive, eu vou botar umas imagens aqui de drone para vocês darem uma olhada, né? Que eu filmei para justamente dar uma ilustrada para quem não conhece a fazenda e ver como é que é. Sim, bem legal. Bom, aí os primeiros jogos eles já começaram ali mistos, né? E depois teve esse duelo, aí foram, né, aumentaram o time, tanto que no final desse campeonato, desse duelo em si, né, já terminaram com um timezinho, não sei se eram 5, 6 jogadores, e isso continuou, assim, sabe? Foi, tanto que depois teve o duelo das orientadoras, né, que é um grupo de meninas, a gente teve que também fazer esse duelo uma contra uma, e eu vou te falar, eu quase morri nesse dia. Bom, também, eu vou te falar, era 3 da manhã e devia estar fazendo uns 10 graus, sabe? Porque a gente é colocado nas situações assim, ó, faz parte do treinamento isso aí, gente. Nos tirar sempre da zona de conforto. Exatamente. Sempre. Exatamente. A gente estava em Brasília. Brasília é um calor danado. E nesse dia, a gente mal estava enxergando, assim, um pouco para frente, porque estava uma névoa, um frio horroroso, entendeu? Então parece que eles falam assim, vamos botar eles aqui nessas costas, deixa a gente mexer. Vamos mudar esse tempo aí para ver o que acontece. Exatamente. Então, assim, a gente foi tendo vários formatos, né? Inclusive aí nessa questão das regras, a gente teve uma época que teve o Tribunal de Justiça, né? Que eram pessoas que têm essa questão ligada a trabalhar essa parte da justiça para poder ajudar ali a visualizar. A gente teve o nosso VAR, né, que é a TVCH ali, para poder ajudar com as imagens, para poder ficar algo que fosse justo para ambos os lados, né? Porque o MDPL é isso, é para ele ser disputado, mas com nobreza, né? Tem que ter nobreza. Nobreza, discernimento, sabedoria, né? É isso que o MDPL traz. E a frequência de alegria. Então, assim, a gente pode disputar, deve, é claro, né? Isso faz parte do jogo, faz parte da competição. Eu sou super competitiva, então, assim, se eu entro em campo, eu assim, ó, e parece que o MDPL ainda dá uma aguçada nisso. Parece não, ele dá. Mesmo, eu sei que eu também sou, e aí você já fica mais, né, ativo, vamos dizer, mais querendo, com grinta, né? Vamos lá! Sangue nos olhos, né? Como a gente sangue nos olhos, exatamente. Aí, às vezes, dá uns probleminhas. Mas faz parte do treinamento tudo isso, gente.
Não é o objetivo, né? A gente tem que nos trabalhar justamente para isso. Poxa, eu vou entrar em campo para roubar, para trapacear, para machucar um colega. Por que eu vou dar uma entrada dura num colega, sabe? Então, assim, carrinho é uma coisa que a gente joga futebol, mas não existe essa, não tem carrinho, entendeu? Eu vou machucar alguém propositalmente? O esporte em si já pode trazer lesões, eu ainda vou fazer isso? Então, assim, não é o nosso objetivo, mas eu te falo, eu entro em campo, eu visto a camisa lá, ó, passa e aí, assim, eu quero ganhar, e eu, assim, eu não escuto, eu não consigo nem escutar a torcida, escutar narração, eu não escuto nada, eu fico ali, ó, focada no jogo, e ó, Isso acontece com muita gente, né? E ele traz também um pouco dessa questão do instinto, né? Do nosso instinto até primitivo, é uma oportunidade também da gente trabalhar isso, né? Porque... Trabalha a nossa ousadia, não é? Exato. Uhum. Trabalha o nosso, vamos dizer assim, como diz o nosso amigo Bilu, não é? Você tem que ter um ego gigante, mas sob controle, debaixo do teu pé. Então, puxa isso daí para você aprender a manobrar. Não é você com esse ego, vamos dizer, entre aspas, isso aí te faz, não é, ter coragem, ter foco, ter ímpeto, não é? De jogar mesmo, né? Mas sempre sob controle, sem descontrole. Isso faz parte. O MDPL exacerba tudo isso. Saiu agora. Sim, ele aumenta tudo, não é? Sim, por isso que eu falei até da questão dos pensamentos, né? Porque a gente tem que ter o pensamento positivo nessa hora, sempre, mas principalmente nessa hora por causa disso, né? Por mais que eu esteja ali em campo, eu tô preocupada se eu não vou machucar alguém, entendeu? O objetivo não é esse, né? É esse o diferencial do nosso MDPL, do nosso esporte, sabe? E isso a gente vê, inclusive, é algo que a gente traz hoje, né? Porque evoluindo hoje, a gente tem, né, a seleção feminina e masculina de Dáquila, que jogam jogos, né, com times mesmo das cidades, né, times de fora, campeonatos e tudo. Inclusive, o time masculino, né, tá em campeonato aí esses dias, né? Tem uma final, acho que agora no próximo domingo. Time de futsal, não é futsal? É futsal. Eles jogam futsal e futebol. Futsal e futebol. Isso, exatamente. Eles entram em vários campeonatos diferentes, assim. E aí foi essa a evolução, né? A gente começou ali com o duelo, depois virou trielo, né? E tiveram várias etapas de trielo também. A gente teve a Copa Brasileira de MDPL, que acho que durou uns 9 meses, mais ou menos, que foram em todos os estados. Isso aí, lembro. Até que a gente chegou, e aí, assim, coisas que você falou, né? A gente tem, a gente sempre quer ter coisas diferentes para fazer, como os jogos de casais, a gente teve jogos de 2 bolas, jogos que valiam por a mão. Então, assim, são grupos, às vezes, inesperados, assim, para times, né? Às vezes inesperados em questão de idades para poder jogar, né, assim, de misturar pessoas jovens com pessoas mais experientes, né? Exatamente. Então, inclusive, assim, a gente vê a evolução do pessoal mais velho que vem jogando há uns anos, não é, o MDPL aqui na Fazenda, você vê a desenvoltura, o progresso físico, isso é impressionante, todos comentam isso, isso é muito interessante. A coisa real, visível nas pessoas. É verdade. Então aí a gente chegou, né, até eu não lembro quando foi a data, mas a gente pode tentar resgatar aí depois, a primeira caravana, né? Aí a gente criou esse modelo a caravana, isso. De levar o MDPL, chegou a hora, né, de levar o MDPL para o mundo, né? E a gente começou nesse modelo de caravana, que inclusive, assim, é um negócio super legal, né? A gente está ali em contato com as pessoas, a gente em Dáquila treina, tem informações, justamente para compartilhar isso com o mundo.
para compartilhar com as pessoas. E esse é uma excelente oportunidade para a gente poder fazer isso. Porque aí a gente leva uma tecnologia, que é o MDPL, né? A gente joga ali com as pessoas, então tem essa troca, a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas que estão ali, tem a oportunidade de passar os nossos benefícios, que são alimentos enriquecidos, né, como minerais, enfim, os nossos benefícios financeiros, a gente já passou CPs, teve a fase dos CPs, de dar os dourados. Os títulos, dourado. E hoje o BDM. Isso, exatamente. Hoje o BDM, antes era o BDM cédula, a gente chegou a entregar BDM cédula, e hoje é o BDM digital, né, gente? A gente está aí, que está extremamente fortalecido, né? E de uma maneira lúdica, não é? Jogando futebol, as pessoas sentem na pele a tecnologia, sente o bem-estar, sente a alegria, sente todos esses benefícios, não é? Isso eu acho muito... Isso é uma coisa muito forte em Dáquila, não é? É muito voltado, focado à prática, você ter as vivências. Isso é muito importante. Teoria, sim, para ter um embasamento, a compreensão básica do que você está fazendo, mas é mais importante, inclusive para os nossos parceiros, essa parte de vivência, de você experimentar tudo isso daí, sentir no seu corpo tudo isso daí, é muito importante. Então, pessoal, estamos aqui no MDPL, né? Futebol, geralmente é futebol. Como eu dei uma entrevistadinha com o Otávio Reis, não é? Futebol é um esporte perfeito porque a gente usa o pensamento, não é? Também para raciocinar, trabalha o nosso raciocínio além do nosso físico. E é um esporte popular, todo mundo gosta aí. Todas as idades jogando. E o MDPL bombando. E as pessoas também que estão... Por exemplo, Gorete, lá do Rio de Janeiro, amiguinha aqui, mestra no MDPL, saradaça. Não é não, Gorete? Você não sentiu a diferença? Absurda, né? 2 horas de correndo e você vai sentindo cada vez mais seu corpo leve. Muito bom. Só praticando para sentir. Claro, e tá saradaça, Gorete, só melhora. É isso aí, gente. E aqui no povo que tem aqui, né, o público, né, todos os associados aqui, quando a gente se junta para o MDPL, também estão absorvendo, estão sentados, mas também absorvem essa frequência em determinado percentual. Entenderam? É sempre aquela bagunça, estou sem microfone externo, tomara que dê para entender o que eu estou falando. E aqui também somos divididos em times, não é? Para justamente ter essa disputa, ficar um negócio mais legal, não é? Agropro, tá filmando tudo, surreal. Surreal, meu irmão. Quase tomei uma bolada aqui, mas é isso aí, gente. MDPL, essa festa toda, frequência da alegria, como nossos parceiros falam, que é uma frequência que acelera a gente, típico, né, do povo brasileiro. Bem legal, gente. Olha aí. Exatamente. Então é isso, assim, né? A gente chegou nesse momento e aí hoje a gente, né, igual a gente falou, tem a seleção, chegamos a ter, inclusive, a seleção de Dáquila, que é algo, né, que está aí fixo, né, assim, algo que se tornou e que vem se tornando referência aqui no estado, né, em Mato Grosso do Sul. Então, os times já conhecem, a gente chega nos lugares, eu acompanho muito o time, né, porque o Gustavo tá, né, diretamente ligado aos meninos. Então, a gente chega nos lugares, o pessoal conhece, sabe que é o time de Dáquila, gosta de jogar com o time de Dáquila justamente porque a gente tem um ideal diferente, a gente não tá ali para brigar ou para, sabe, essa coisa feia e chata do futebol, de violência e tudo, não é esse o nosso objetivo. E durante os jogos do time de Dáquila, os nossos parceiros mandam o MDPL, não é isso? Exatamente. Em percentual menor, né? Claro. Senão o outro time não aguenta jogar. Isso. Porque a gente já está acostumado, né? Exatamente. Isso já aconteceu até, não é? Já. Do nosso presidente falar, olha, vamos jogar com um time convidado, o MDPL. No primeiro, eu acho que era no primeiro tempo, sem MDPL. No segundo tempo, os seres colocavam o MDPL sem a gente falar nada. Só para ver como é que é, não é? Para você ver na prática como que é a diferença. Sim.
Sim, sim. E no início, eu lembro porque eu participei de jogos assim, né? E tinha dia que às vezes a gente não sabia ele que tinha tido um aumento do MDPL, né? Sei lá, tava 210, de repente naquela viagem tava 270 e a gente não sabia. E aí a gente entrava em campo e falava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, entendeu? É óbvio que assim, né? Aqui já é muito quente, já não ajuda, né? Mas a gente entrava e falava, gente, mas o que tá acontecendo? Eu não tô aguentando. Aí a gente ficava sabendo que tinha essa pecada de MDPL às vezes só em cima da gente, entendeu? Então a gente ficava naquela dificuldade de jogar, naquela, nossa senhora, e o MDPL, né? A força aí do MDPL. Exatamente. Isso daí também, gente, é uma ferramenta muito importante, é um presente dos nossos parceiros. Sim. Para nos preparar o nosso corpo, não só para chegar nessa aceleração de atividade cerebral, de salto elétrico, celular, todos esses benefícios físicos que a Mari descreveu aqui, não é? Mas também por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de transição entre ondas moduladoras. Exatamente. E durante essa transição, estamos na onda moduladora neutra, já saindo para a onda moduladora negativa. Não tem conotação nenhuma de, é negativa, é ruim. Não é, é a trajetória da onda moduladora. Só que o que acontece? Nessa transição, os parâmetros de MDPL da cavidade atmosfera da Terra estão mudando. O magnetismo, a densidade, a pressão e a luz estão mudando. Por isso, todas essas anomalias climáticas, anomalias sísmicas, anomalias vulcânicas, tudo isso aí está acontecendo por causa dessa transição. Isso aí vai afetar muito a população. Vai não, né, Felipe? Já está afetando. Já está afetando, né? No sentido, inclusive, o MDPL vem para isso também, né? Porque esse momento de alterações eletromagnéticas, em tudo aí que a gente está tendo, a gente começa a ver que as pessoas estão mais confusas, elas estão mais depressivas, que elas estão meio perdidas. Então, o MDPL, ele vem para isso também. É uma correção, né, esse direcionado é para dar uma corrigida nisso e trazer sabedoria, trazer discernimento para que a gente consiga pensar e tomar as nossas próprias decisões. Né? Fora as alterações no corpo humano, né? Nós somos 80% água, imagina você mudar magnetismo, densidade e a pressão. Isso aí vai acarretar situações, né? Ataque cardíaco, AVCs, né? É complicado isso daí. É um combo, né? É um combo todo, assim. O sistema sabe, né, desse momento também e está tudo muito mais intensificado também, né, em relação à alimentação, em relação às mensagens subliminares. Então, assim, é um pacotinho completo. Só que eles não contavam com o nosso pacote também, né? Então, é isso. Exatamente, isso daí. Porque, como a gente vem falando, né, o GO, como a gente explica, esse governo paralelo aí, nos bastidores mundial que controla as coisas, né? Eles sabem dessa situação e aí o que acontece? Dá-lhe em acidulantes, né? Conservantes, vem em cima nesses alimentos ultraprocessados com química para afetar o nosso cérebro, toda essa parte aí que você conhece muito bem, que a gente tem que ter muito cuidado de falar, vocês sabem dessas situações dos últimos 3 anos, né, que vai alterando geneticamente a gente, vai alterando o nosso metabolismo. E o que acontece? Com essa transição, com essa, vamos dizer, mudança no MDPL, no magnetismo, densidade, pressão e luz da Terra, isso aí só piora. Então, a ferramenta do MDPL é muito poderosa, vem sendo utilizada nos nossos treinamentos, dos nossos associados, em vários pontos do mundo já, mas agora a gente está começando a estender, inclusive, para familiares, para amigos que desejarem, não é? A gente está abrindo e vai chegar um momento que nossos parceiros vão ter que mandar o MDPL para as casas. E agora, gente, até time de criança está jogando agora. É muito importante a criançada também jogar, olha aí. Time futuro, criançada aí jogando aí. Até as crianças, gente, olha aí. Ó, na fila.
Criançada desde pequena no MDPL. Olha aí, dá tchau. Dá tchau pra câmera. Ó, dá tchau pra câmera, pessoal. Ó. Dá tchau pra câmera. Aqui, ó. MDPL, MDPL. Olha aí, começando pequenininho o MDPL, hein? Ah, garoto. Isso aí vai ser uma geração, gente, que vai ajudar a implementar a nova era. Isso aí, gente. Preparando essa molecada. Matias, um neto de nada. Filhão. Porque essa mudança está aumentando por causa da transição, à medida que, vamos dizer, o sistema Terra, como a gente chama, está entrando na onda moduladora negativa, os parâmetros vão se acentuando. Não sabemos os parâmetros, mas eles vão se acentuando. E isso vai aumentar, não é? Esse efeito no corpo das pessoas. E vai precisar da interferência deles, não é? Sim, inclusive você falou de anomalias e me lembrou algo que está relacionado a essa questão das anomalias, né, das ondas, e também quando a gente está ali no MDPL, a gente tem uma interação muito forte com outras realidades, né? Isso é muito importante, você fala. Outros universos físicos, extrafísicos e quânticos. Então, a gente conseguiu, inclusive, captar essa questão das anomalias que o MDPL provoca através das fotos. Tá lembrado? Exatamente, estou lembrando. Lembrei agora, né? As fotos faltando uma mão, faltando uma perna, são anomalias, exatamente. Isso que a Mari lembrou, muito importante durante o MDPL, não só durante o jogo de futebol, mas quem recebe na sua cidade, o MDPL, durante os exercícios, durante o que você está fazendo, a sua caminhada, seja lá a atividade física que você venha fazer, o que acontece? Aquele perímetro onde está sendo projetado pelo biosatélite dos nossos parceiros, o MDPL, acontece o quê? Um entrelaçamento entre dimensões. Isso também é para nos preparar para interações com essas dimensões. Não é? Isso é muito importante mesmo. E uma informação recente, a gente não sabia, não é? Exatamente. Inclusive, o que acontece, né? A gente tem uma pequena explicação assim, do que acontece, que assim, a câmera ela consegue captar ali um momento de uma forma muito rápida, que às vezes o nosso cérebro capta, mas a gente não tem aquela, né, rapidez ali para visualizar aquilo. E o que acontece ali é um salto quântico, na verdade, porque você pensa, projeta o pensamento e às vezes o seu corpo não acompanhou ainda. Então, por isso existe esse deslocamento ali da imagem, né? Um deslocamento espaço-tempo, não é? Exatamente. Por isso a questão das anomalias, das ondas moduladoras e da interação com outras realidades, né? Então, seria legal aí depois a gente colocar algumas fotos para o pessoal entender do que a gente está falando. Exatamente. Vamos ilustrar aqui com algumas fotos que eu tenho dessa situação toda para vocês verem como é que é. Exatamente. Muito Bom, eu legal. acho que é isso, Felipe, assim, a gente acho que conseguiu dar uma pincelada, assim, né, na história aí do MDPL, né, são muitos anos aí de experiência, de vivência, e vamos aproveitar, né. É uma ilustrada, né, para o pessoal, porque tem tanta gente agora, está chegando muita gente em DACRA, tem muitos novatos, então é uma maneira aqui, veteraníssima. Mari estava dentro, não é, participou dessa parte toda, eu nem tanto, não me envolvia tanto. Intensamente. Por isso que eu convidei, claro. Mas assim, como a Mari estava enfiada nesse meio, aí eu falei, vou levar a Mari para conversar disso aí, mas vou trazer ela de volta para a gente tocar nesse assunto. Inclusive, de repente, faço até com o maridão, que também gosta, a gente faz uma rodinha e conversa dessa parte de saúde, não é? É muito interessante, o casal aí é pesquisador top, Mari, então, com esse background de farmacêutica, é fantástico, a gente aprende muito para suas dicas. Vamos fazer um vídeo prático de dicas. Topa?
Vamos fazer, Mari? Nós topamos, né? Já estou respondendo. Então, vocês dois, não, Gu e você, vamos fazer de dicas prático. Dar uma pinceladinha, não é? Tá. E vamos no prático, porque inclusive eles praticam, né? O Gu, então, pratica mesmo. Esse aí, ele é a cobaia dele mesmo. Assim é que é bom, ele sente na carne. Exatamente. É muito bom, maravilha. Então é isso aí, né, Mário, acho que, né? Já falamos. O mais importante aí, né? Vencer o time do tempo, né? Resumindo, é isso. Né? O nosso foco todo é esse, né? Prolongar a nossa vida, exatamente, de maneira saudável, né? De maneira ativa, para nesse treinamento todo a gente ver lá na frente, né? Como que a gente melhora, faz o salto quântico mesmo, exatamente. Né? Isso aí, a gente, pô, é o nosso objetivo. 1, 2, né? Porque tem outras coisas também. Muito legal. Então, eu gostaria só de convidar o pessoal para assistir o MDPL, para participar do MDPL quando estiver nas atividades, porque não é só um joguinho de futebol, não é assim na nossa programação da viagem, vai ter MDPL de novo. Gente, de novo, graças a Deus, aos deuses, aos deuses. Que bom que a gente vai ter o MDPL, sabe? Mesmo que seja sofrido ali no calor, ou enfim, né? Vamos aproveitar enquanto a gente tem essa tecnologia, essa super tecnologia, esse super presente que a gente tem aí, né? Exatamente. E, ó, lembrando os links aqui da TVSH, dos canais da TVSH, que faz a transmissão desses jogos de MDPL, que vocês podem, é muito divertido, é muito engraçado. Tem uns locutores aí, muito engraçado, bem engraçado mesmo, é para ser assim mesmo, descontraído. E aí vocês aproveitam e absorvem o MDPL, podem fazer uma pipoquinha na manteiga, como diz o Bilu, né? E comer, né, o pessoal junto e ajuda aí a absorver essa frequência luminosa tão importante para a gente. Mário, então, te agradecendo aí de novo, considerações finais. E é isso aí, Felipe, pessoal. eu que te agradeço pela oportunidade, né, por a gente estar aqui junto, poder trocar um pouquinho de conhecimento, né, passar um pouquinho da nossa experiência para as pessoas. Te agradeço imensamente aí pelo convite. Muito obrigada. Muito legal, pessoal. Então aguardem, depois vai ser o casal. Vou fazer uma separada depois com o Gustavo Guerra, que também tem história para burro. Vamos aqui relembrar dos velhos tempos. Fiz muito trabalho com ele, então vai ser bem legal. E depois com o casal 10 das técnicas saudáveis. Vamos fazer também uma conversa bem legal. Então, obrigado de novo. Pessoal, até a próxima. Vamos lá, buscando conhecimento, construindo as nossas fortalezas intelectual e mental, gente. Um abraço.